Oi! Hoje é a resenha do conto Uma Descida ao Maelstrom, escrito por Edgar Allan Poe, aqui do livro da Dark Side, Mito Clássico, volume 2, Edgar Allan Poe, no nosso projeto Mês do Terror, edição 2018. E antes de começar, aquele rápido aviso que a maioria já sabe, mas não custa repetir para quem chegou hoje ao canal. Vocês podem concorrer a um exemplar aqui do livro da Dark Side, Edgar Allan Poe, Medo Clássico, volume 2. E para isso basta cumprir uma regra muito simples, que é fazer um comentário aqui nesse vídeo resenha sobre essa história ou então nos outros 11 outros vídeo resenhas que eu fiz para cada um dos contos contidos aqui dentro deste exemplar embaladinho que vocês poderão ganhar se forem o sortudo. Aliás, falando no sorteio, será na próxima segunda-feira, dia 29 de outubro, mas não será aqui no YouTube, será lá no canal do Facebook, na página do Facebook, né, melhor dizendo. Então, corram lá para o Facebook e acompanhem a página, né, do Imantados Livros, e para facilitar eu deixo o link aqui na descrição do vídeo. Lembrando que aqui no YouTube eu não vou avisar do sorteio, para você saber se você ganhou ou não, você vai ter que entrar lá na página do Facebook. Bom, dito isso, então vamos à resenha de hoje. Havíamos alcançado o cume do mais alto penhasco. Por alguns instantes, o velho pareceu cansado demais para falar. Não faz muito tempo, disse ele, enfim, quebrando o silêncio. Poderia ter conduzido você por essa trilha tão bem quanto meu filho mais novo, mas, há 3 anos, aconteceu comigo algo que acredito jamais teria acontecido com outro mortal. Pelo menos, nenhum sobreviveu para contar a história. E as 6 horas de absoluto terror que fui obrigado a suportar naquela ocasião arruinaram meu corpo e minha alma. Assim começa Uma Descida ao Maelstrom, escrito por Edgar Allan Poe, que conta a história deste guia, um homem que tem uma aparência bem idosa, e também de seu contratante, que aliás a gente não tem muita informação sobre ele. Não dá para dizer que ele é um estudioso ou um simples curioso. O fato é que os dois estão nesse penhasco dito para poder ter uma visão mais ampla da orla marítima, lá de cima, justamente para poder observar o tal do Maelstrom, que vem a ser um evento natural que acontece nas águas, seja as de rios ou então do oceano. E trata-se daquele turbilhão, daquele redemoinho que se forma, abrindo aquele buraco, né? Justamente podendo cair qualquer coisa lá dentro, claro, principalmente as embarcações. Obviamente que aqui é uma história com teor fantástico, e claro que esse evento aqui, embora exista naturalmente, é uma coisa real nessa história, é bem mais amplificado. Esse redemoinho aqui é capaz de tragar grandes embarcações. E é justamente por ser algo tão trágico, poderoso, que o guia aqui começa a contar a sua história de 3 anos atrás. O guia é chamado Jonas Ramos, quando ele viveu uma grande aventura perigosa com seus 2 irmãos, o trio de pescadores. Sim, eram profissionais, eles sabiam respeitar aquela coisa ali gigantesca, o Maelstrom. É verdade que corriam risco porque pesca em abundância era realmente ali mais próximo ao redemoinho, mas num certo dia mesmo que deu errado ao cálculo das horas, a maré, então de repente se viram com seu pequeno barquinho forrado de peixes em direção ao tal do Maelstrom. E aí meio que eles já perderam a esperança que pudessem sobreviver àquilo. Mas o resultado de todo esse perigo que eles viveram eu não vou contar, né? Porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Mais uma vez aqui temos aquele velho recurso de se contar uma história dentro da outra, que é justamente a função desse narrador inicial, o contratante do guia Jonas Ramos. Na verdade, depois a gente descobre que quem vai contar realmente a história é o homem velho, o idoso, e não esse curioso que está lá subindo com ele ao penhasco. Porém, dá para dizer que essa história aqui, mesmo sendo uma história dentro da outra, não mata totalmente a parte inicial, porque às vezes é muito comum, né? De termos uma pequena abertura que é a pré-história e depois ela não fica vingando ao longo do texto. Não, aqui a gente percebe que o narrador que está contando a história para a gente, ele diz algumas sensações que o Jonas está sentindo durante a sua narrativa. Ou seja, não fica uma abertura tão perdida. Mas claro que vale mesmo a história lá do antigo pescador.
de como ele ficou tão idoso fisicamente falando. Também a gente pode dizer uma coisa, né? A gente já sabe o final da história, né? A gente sabe que os perigos que o Jonas passou lá no mar junto com seus irmãos, no fundo, ele sobreviveu. Aliás, ele até diz, né, que ele é o único sobrevivente. Ou seja, a gente já sabe que quem está com ele fatalmente vai morrer. A gente tem vários spoilers ao longo do texto, ou mais especificamente na abertura, né, no primeiro parágrafo. Mas enfim, isso não atrapalha, porque o que vale aqui realmente é como o Poe conta pra gente essa história muito tensa. E aliás, nessa primeira abertura, quando a gente está ainda com o primeiro narrador, a gente tem sim uma grande valorização da ambientação, que é uma coisa que eu gostei muito nos textos que a gente viu lá no ano passado, na edição do Mês do Terror, edição 2017. Quando a gente estava lá no primeiro volume dessa coleção da Dark Side, mesmo do clássico, Edgar Allan Poe. Lá naquela seleção de contos se valorizava muito, talvez por coincidência, o que o Poe gostava de enfatizar o detalhamento de onde aconteciam as histórias. E eram sempre lugares fechados, aqueles castelos ou casas sombrias. Aqui não, a gente está num ambiente completamente aberto, a gente está pendurado num penhasco e nessa primeira parte ele consegue passar uma grande tensão do perigo de estar lá pendurado em cima e poder cair a qualquer momento e se arrebentar. Há uma grande tensão no ar. E depois, quando a gente está na segunda história, e aí sim, na boca do pescador Janus Ramos, a gente tem, claro, a grande tensão do que é estar dentro de um barquinho, dentro de um turbilhão, um redemoinho gigantesco, exageradamente gigantesco, capaz de consumir várias e várias embarcações. É um buraco sem fim. É dito até num trecho ali da história que alguns estudiosos pensam que dali no fundo daquele redemoinho se possa chegar a um outro lugar do planeta, também, claro, um outro redemoinho dentro do mar. Um belo absurdo, mas vale lembrar que esse texto já foi considerado como uma das primeiras histórias de ficção científica, justamente por causa desse caráter fantástico. Mas claro, não é sobre isso realmente que a história se foca, mas sim na tensão de saber que está prestes a morrer. Isso sim vale a pena de acompanhar. E aí que o Poe brilha com certeza. Ok? Você sabe dos absurdos, da situação, sabe que qual é o final, mas no fundo a gente acaba ficando tenso com os dois momentos, tanto de ter medo de cair lá do penhasco, quanto depois de cair no outro buraco que é o próprio redemoinho. E também tem uma coisa meio de sobreviver ao seu destino, porque o Janus Ramos ele acaba tendo uma solução, claro, de como se salvar. A gente sabe que ele vai se salvar. E o jeito que ele encontra para isso é bem interessante e também deixa o texto mais bonito de ser lido. É uma questão de confiar no seu intelecto, perceber que nem tudo está perdido à sua frente. Enfim, não tem muito o que contar dessa história, porque realmente acontece muita pouca coisa, e o que vale é a tensão narrativa criada pelo Edgar Allan Poe. Isso sim é o grande mérito desse texto. Então é fácil chegar à avaliação e para uma descida ao Maelstrom de Edgar Allan Poe eu atribuo, claro, fácil, 5 asteriscos. Bom, é isso. Até amanhã com mais ou outra resenha aqui do livro da Dark Side, Medo Clássico, volume 2, Edgar Allan Poe, dentro da nova temática No Limiar da Morte, com o conto A Caixa Oblonga. O que será que vai acontecer? Vamos descobrir amanhã, mas enquanto esse vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que eu já fiz aqui a respeito dos contos do projeto Mês do Terror, edição 2018. E até mais. E não se esquece de fazer o comentário para concorrer ao prêmio.